Fala milionário, fala milionária, Emerson Almeida por aqui do canal Eu na Bolsa, com você passando para dividir o nosso estudo diário com relação ao comportamento dos preços do contrato futuro de milho na B3. A gente está estudando vencimento agora, acabou aí no último dia 16 de novembro o vencimento de novembro, que encerrou, né? E a gente continua então aí estudando o vencimento janeiro 21. Você sabe que o código do milho é CCM, né? E como a letra correspondente ao mês de janeiro é F, para que entenda, a gente possa entender aí, achar, encontrar as cotações, comportamento de preço do janeiro 21, nós vamos colocar CCM, que é as três letras, F21. Utilizando essa denominação, a gente vai ter a informação aí das cotações do movimento dos preços aí do vencimento de janeiro 21, tá beleza? Então você que chega agora aqui, me dá o prazer da tua audiência, tem aqui minha gratidão, muito obrigado por estar aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Caso ainda não tenha feito a tua inscrição, se inscreva, é importante. Ative o sino de notificações e aí use a parte dos comentários aí para deixar aí uma pergunta, né? A tua colocação, o teu ponto de vista, enfim, tudo que você quiser saber a respeito de comportamento de preço de contrato futuro de milho na B3, tá certo? A tua participação também vai permitir que muito em breve você fique sabendo dos eventos online que eu faço, né? Que é a Semana Opere Contrato Futuro de Milho na B3, ou de repente alguma coisa no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Hora que eu estiver trazendo alguma coisa de relevância, né? E de importância que fale sobre o milho, você vai estar atento aí, tá beleza? Então, já sabe o código CCMF21, é interessante voltar alguns dias para trás aí para que você possa ter a concepção aí da informação do estudo, né? Eu trabalho muito com a questão, olhando para o lado do fundamento, né? A parte fundamental do mercado, o quesito técnico e o fluxo do dinheiro, a gente faz aí esse mix e vai dividindo o estudo aí, né? Eu trago dessa maneira, sem estar dividindo a minha tela, para poder fazer com que os preços aí fiquem pertinentes ao teu nível de raciocínio, e a partir do momento que você escuta os preços, você mesmo vá desenvolver o teu nível de habilidade de leitura com relação ao comportamento dos preços, e o desafio fica aí, né? Para ver se você consegue interpretar ou encontrar os preços relacionados com relação a força de compra ou a força de venda, que eu divido no estudo aqui, tá beleza? Então a gente tem falado aí, olha, o mercado aí perdeu um pouco daquela velocidade, daquela volatilidade, ele ainda tem um pouco menor em função do volume, mas a velocidade da agressão, né, da agressividade que ele estava fazendo no comportamento entre máxima e mínima, de oscilar 3, 4 reais por dia, né? A gente tem visto a média de 2 reais aí nos últimos pregões, volume diminuiu e hoje diminuiu de forma considerável em relação aos 160 milhões de ontem, hoje fez 87 milhões, abaixo de 87 milhões, isso mostra que o mercado está em sintoma de espera, alerta, olhando para o comportamento do mercado físico, querendo ou não, está todo mundo atento ao desenvolvimento e perspectiva para a próxima movimentação aí, quando a gente fala de questão de safra, né? Todo mundo olhando já a questão da soja, olhando aí parte climática, e também aí aquela oferta que não tinha no mercado físico, parece que começa a aparecer, né? Uma pregoação aí na ponta de venda, ou seja, ofertando o preço, ofertando o produto, o cereal aí no mercado físico. O comprador agora também retraiu, falando, olha, eu preciso comprar milho, mas num preço mais embaixo. Vamos ver aí como que é essa aceitação entre esses participantes quando a gente fala do mercado físico, para ver qual é o reflexo disso, né, desse comportamento junto ao mercado de futuro. Antes disso também o reflexo que isso aí vai deixar no indicador Exalc. Então a gente vai, você vê que eu venho aqui sempre trazendo para você de uma maneira responsável, para que você consiga perceber aonde está a engrenagem de interpretação e da leitura quando a gente fala de milho aqui na B3, tá beleza? Então, a gente está falando do vencimento 21, aí é janeiro 21, eu estava fora, né? O mercado que cheguei a comprar, o mercado subiu, já vinha vendido, zerei a minha compra, e tá, hoje acabei de novo entrando aí na ponta de venda, né? Acabei fazendo venda na região dos 79,70, o mercado parou e ficou o dia todo nessa região, um contrato só que eu estou vendido, estou esperando, tentei colocar venda de novo lá na região do 80,50, o mercado foi só até 80,29 e aí ficou por aí, acabou sem que tivesse muita emoção. Nessa condição, a gente viu então o fechamento ontem, 80,32, hoje abriu a 79,70, já falou, o meu fluxo do dinheiro tinha expectativa para o lado da baixa hoje, chegou a trabalhar numa movimentação de baixa, depois passou para uma movimentação de alta, o vendedor não está tendo parceiro para continuar fazendo uma movimentação mais firme
de realização, mas o comprador que vinha mandando no mercado, né, parece que está tomando um fôlego aí. Só que assim, sobre a ótica do comprador tomar um fôlego, o vendido fica tentando levar vantagem em cima dessa parada em relação ao movimento comprador. O mercado veio, subiu, né, agora a gente vê que ele está trabalhando lateral, que tem duas concepções para análise técnica sobre essa ótica. Ou ele acumula, né, para subir, ou ele distribui para cair. E aí essa trocação, né, que a gente chama, que é uma intenção de o comprador quer fazer com que agredir o vendedor e colocar o preço para cima, o vendedor quer agredir ao comprador e trazer o preço para baixo. Então esta disputa fica passível. Para que isso aí? Fica passível, a gente busca sobre essa disputa o entendimento para saber de que direção que o mercado está ganhando mais, que está tendo mais vantagem. Se é nessa disputa quando vem a agressão do comprador sobre o vendedor e aí o preço sobe, ou do vendedor sobre o comprador e aí o preço cai. Para a gente entender se está formando distribuição ou acumulação, tá certo? Então o fluxo do dinheiro nesse momento poderia me ajudar, mas como a gente está com pouco volume, né? Para mim hoje ele tinha que fazer uma movimentação de baixa, né, e não entregou, buscou entregar, mas não conseguiu gerar, até mesmo por causa de volume, né, não tem grana, acabou aí não dando continuidade. E aí então a gente viu a abertura no 79,70, né, aí veio na mínima até 79,11, onde imperava a condição do fluxo do dinheiro, só que daí ele vai fazer o 80,39, né, não consegue renovar a máxima do dia anterior, que foi 81,36, mas a mínima de ontem foi 79,38, ele renovou pelo menos num teste, num toque, a mínima de ontem, né? Então você vê que ele, na tentativa, por uma condição técnica, mas ele não entrega continuidade dessa condição técnica que está fazendo preço mais baixo, está fazendo cada vez preço mais baixo com relação ao dia anterior, e não fez preço mais alto, né? Então está fazendo máxima menor com mínima maior. Então máxima menor, o preço estava aqui, fez aqui. Aí a mínima era aqui, fez uma mínima aqui. Então ele está trabalhando num zigue-zague descendente. Agora precisa entrar fluxo para poder fazer aí que a gente tenha segurança um pouco mais na interpretação da ponta vendida. Eu estou vendido porque o fluxo do dinheiro me mandou de ontem para hoje essa condição, o mercado ficou parado, não me estopou. Eu vou para ver aí o que ele indica para amanhã aí com relação a essa concepção aí da minha tomada de decisão, tá certo? Então a gente tem com o número daí, depois de ter feito a máxima 80,29, fechou no 79,90, parou aí. Com esse fechamento 79,90 não tem muita mudança técnica, não tem mágica, não tem o que ficar fazendo, inventando moda, é o lado simples da análise mesmo, né? Então, fechamento 79,90, tô de olho no 80,20, 80,70, né? Tentei fazer venda até no 80,50, hoje não foi, depois fiquei pensando se teria alterado para 80,20 e tal, mas acabei não fazendo. Então 80,70, depois ele ganha a casa do 8,1, que seria 8,110, 8,145, 8,180, depois vai passar para a casa do 8,2, que é 8,215, 8,255, 8,2 com 8,5. Aí tem 8,3 com 15 e 8,3 com 60, são esses os números na ponta de cima. Na ponta de baixo, Emerson, o que eu tenho que ficar atento? Se perder 79,70 com volume, tem que buscar 79,40. Perdeu 79,05, perdeu 78,70, 78,40. Já começa a buscar fundo mais baixo e aí com um pouco mais de expressão no gráfico diário, num período mais longo. Abaixo do 78,70 tem o 78,10 e aí o asterisco de atenção no 77,80. Depois disso, 77,30 e 76,95. Beleza? Seriam esses os números que eu tinha aqui para dividir com você. Você sabe que é dessa maneira que a gente evolui estudando, né? Que a gente vai evoluir aí para chegar aí na capacidade de aumentar o nosso nível de conhecimento, né? E chegar no resultado consistente operando contrato futuro de milho na B3, tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.